Vamos fazer agora as análises do UFC Fight Night Whittaker vs Kelvin Gastelum. Vamos ouvir aqui as análises do Capitão Carisma, mas antes, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Lembrando que somos o único canal que faz análise de todas as lutas, de todos os eventos do UFC. Então, para não perder nada, segue também a gente nas nossas redes sociais, link na descrição. E se você quiser receber, além da nossa análise, os nossos palpites, seja membro aqui do nosso canal, primeiro link na descrição, beleza? Senta lá o dedo nesse like também aí, que o vídeo vai ser bacana. Capitão Carisma, Robert Whittaker versus Kelvin Gastelum, fazendo a luta principal. Vamos começar falando do Kelvin Gastelum. Eu ia falar que agora que ele estava vindo de 3 derrotas consecutivas, Capitão Carisma, mas pegou ninguém menos que Israel Adesanya, valendo o cinturão, acabou perdendo por decisão unânime, acho que uma das melhores lutas que eu já vi, e foi a melhor luta de 2019. Na sequência ele também perdeu para o Darren Till em novembro de 2019 também por decisão dividida. Na sua penúltima luta enfrentou o Jack Hermansson e foi finalizado no primeiro round, acho que por essa ninguém esperava. E uma luta de recuperação foi dada para ele em fevereiro desse ano, já acho que tem um pouco mais de um mês, de 2 meses. Contra o Ian Heinisch, e acabou vencendo o Capitão Carisma por decisão unânime. O que o Kelvin Gastelum, o capitão, pode estar trazendo aí de perigo, de armas para enfrentar aí o Robert Whittaker, ele que tem seus 29 anos, muito novo capitão, muito rodado esse Kelvin Gastelum no UFC já, estreou desde 2013, Capitão Carisma, 29 anos apenas, ele que é aí da Kings MMA, aí, treinado pelo Rafael Cordeiro. Traz para nós aí o que o Kelvin Gastelum vai estar trazendo para enfrentar o Robert Whittaker. Então, eu tenho a impressão que eu já fiz umas 400 análises a respeito do Kelvin Gastelum aqui no canal, e a grande questão é que o jogo dele realmente não muda, ele progride nos mínimos detalhes, sabe? É um cara bem minimalista a respeito de como que ele vai operar. Até que na última luta ele demonstrou uma maior ímpeto em ir pro wrestling contra um oponente, tentou 14 quedas, conseguiu 6, realmente conseguiu impor esse jogo de wrestling, e eu acho que foi o que realmente fez a diferença na luta para ele. Mas o jogo dele em geral era como trocador. E como trocador, ele sempre foi um cara muito minimalista, sabe? Um cara muito focado em combinações curtas de 2 ou 3 golpes no máximo. E tipo assim, é uma questão de volume, que se ele toma um golpe, se ele perde um momento na trocação, ele vai começar a criar mais momentos até ele se sair melhor. E ele sempre foi muito bom nisso. E a grande questão é que uma coisa que vai muito despercebida é como que a movimentação dos pés e da cabeça dele é muito boa e fluida, sabe? Então é por isso que muita gente ficou muito tempo pensando, nossa, se o Gastelum, que é um anão, conseguiu acertar o Israel Adesanya, claro que fulano de tal vai conseguir, ou ciclano de tal vai conseguir, só que a questão é que os atributos que o Gastelum tem são bem incomuns, sabe? Ele é realmente aquele cara gordinho da mão rápida e pesada, mas só que ele tem uma movimentação muito leve, ele se baseia muito num tempo de entrada e saída, e é realmente absurdo como que ele consegue estar o tempo todo entrando no adversário, colocando os golpes e saindo sem tomar grandes danos. Então ele estava conseguindo fazer isso até mesmo com um cara muito maior, muito mais longo do que ele, e do nível do Israel Adesanya, o que demonstra como que o Gastelum faz isso muito bem. Eu vou dizer que a defesa dele é muito resistência, sabe? Ele toma muitos golpes, à torta e à direita mesmo, mas ele tem um queixo estupidamente duro, absurdamente duro mesmo, a coisa parece feita de adamantium, e ele tem uma movimentação de cabeça que serve muito para expor o oponente quando ele dá uns golpes mais telegrafados. Então, por exemplo, o nocaute dele em cima do ex-campeão Michael Bisping veio quando o Bisping tentou um gancho de direita, que tipo assim, ele errou de uma forma que ele ficou completamente exposto dentro da distância das mãos do Gastelum. Então foi até aquela coisa que você consegue ver em câmera lenta que o nocaute está prestes a acontecer. E aí ele teve essa derrocada aí. A derrota para o Israel Adesanya eu não acho que seja realmente um demérito. Foi o melhor Kelvin Gastelum que eu já vi na minha vida. Tava muito rápido, muito forte, batendo bem, com boa defesa, não se intimidou com a trocação do adversário, fez a luta dele, acabou tomando muita pancada, né? Com toda certeza tomou uns 400 knockdowns, mas
não se rendeu em momento algum. Depois disso, ele fez uma luta, e tipo assim, essa aqui é uma questão interessante, porque a luta contra o Darren Till, hoje a gente não enxerga da forma que foi, mas ela era uma luta de recuperação. Ela era uma luta que era o Darren Till sendo jogado contra leões, sabe, na divisão dos pesos médios, porque ele estava subindo de categoria, vindo de 2 derrotas consecutivas, uma delas sendo finalizada, a outra sendo nocauteada, e foi pegar o Kelvin Gastelum, que era, em teoria, o terceiro melhor lutador da categoria. E acabou que foi uma luta extremamente monótona, onde o Kelvin Gastelum, tipo assim, é muito complicado você avaliar essas coisas. É muito complicado você ver uma luta e entender se o cara está indo mal porque o adversário está fazendo ele ir mal, ou se ele está indo mal porque ele está indo mal mesmo. Mas a questão é que a gente já viu tanto do Kelvin Gastelum, que dava para ver que nessa performance contra o Darren Till, ele estava muito diferente do que a gente estava acostumado a ver dele, sabe? Essa questão do volume não aconteceu, as sequências de golpes na cabeça não estavam acontecendo, estava trabalhando muito mais chutes baixos, o que, claro, é ótimo, mas ao mesmo tempo era uma estratégia fadada a dar errado contra um cara como o Darren Till, que se valeu muito de trabalho no clinch e socar a partir do clinch para conseguir se dar bem. E depois disso teve a luta contra o Jack Hermanson, que aí eu acho que foi só uma questão de falta de QI. Ele jogou a luta pro solo na primeira oportunidade que teve e acabou sendo finalizado por um grappler muito melhor. Eu acho que o Gastelum tem um grappling sólido, mas ao mesmo tempo não era para ele estar trocando grappling com um cara do nível do Hermanson de forma alguma. E teve essa luta de recuperação contra o Heinisch, que ele levou a melhor na trocação, sim, mas foi a diferença de wrestling que foi o principal. E como eu falei, ele tem um poder de nocaute muito grande para a categoria e é um poder realmente de nocaute no sentido que a mão dele é pesada. Não é uma que ele tem volume, mas ele tem um poder para nocautear com um golpe só. Chegou até a disputa de cinturão já, muito baseado no boxe dele. Ainda é um cara muito novo, como você bem falou. Ele já passou por muitas guerras e existe sim a possibilidade disso estar cobrando um pouco do corpo dele nesse momento, justamente porque ele defendia muitos golpes com a cara. Mas falando de um ponto de vista técnico, ele é um cara muito bom e ele tem atributos físicos bem compatíveis com o que ele faz, sabe utilizar isso muito bem. Eu acho ele um cara bem completo e acho que ele é trabalho duro para qualquer um nessa divisão, desde que ele esteja num bom dia. Bom, o capitão do outro lado, uma pedreira, né? O Robert Whittaker aí, a atleta que desde fevereiro de 2014 não perdia uma luta e para ninguém menos do que Stephen Thompson, estava vindo invicto aí até outubro do ano passado, quando enfrentou Israel Adesanya valendo o cinturão aí da categoria. Acabou... Outubro do outro ano. 2019, desculpa. Outubro de 2019 e acabou sendo nocauteado aí no segundo round, mas daquela mesma forma do Kelvin Gastelum, né? Mais mérito do Adesanya aí do que demérito do Whittaker. Bom, capitão, aí para recuperar enfrentou o Darren Till, um grande nome da divisão, acabou vencendo aí por decisão unânime. E ano passado, em outubro, acabou enfrentando o Jared Cannonier e venceu por decisão unânime também. O que o Robert Whittaker vai estar trazendo, o capitão, para enfrentar o Kelvin Gastelum? E eu estava olhando aqui, o Kelvin Gastelum é bem baixinho para essa categoria, mas com relação ao Whittaker, apenas 4 centímetros aí, 5 centímetros de diferença do Whittaker para o Kelvin Gastelum. O que o Whittaker vai estar trazendo para enfrentar aí o nosso querido Kelvin Gastelum, capitão? É engraçado porque se a gente for falar a respeito dessa questão de momentum na carreira, quando a luta entre os dois ia acontecer inicialmente, que ia valer o cinturão, e não ocorreu porque o Robert Whittaker teve uma lesão, provavelmente o Whittaker estava no pior momento da carreira dele, vindo de muita inatividade, de muitas lesões, vindo de 2 guerras contra o Yoel Romero. Nas 2 ele recebeu muito dano, ele estragou em uma o joelho, na outra a mão, então ele estava passando por muitas dificuldades na carreira dele, enquanto o Gastelum vinha voando. Agora a situação meio que se inverteu, porque o Whittaker tá vindo de boas lutas, boas performances. Ele teve a luta contra o Darren Till, que foi uma luta bem disputada. Não achei que tenha sido necessariamente o melhor Whittaker ali, mas ele fez valer, na minha opinião, ganhou 3 rounds
claramente. Chegou a dar um knockdown, inclusive, no Till ali no segundo round, mas eu achei que o estilo de jogo do Till tava complicando bastante a vida do Whittaker. Só que a gente vai discutir isso mais pra frente. E teve a luta contra o Jared Cannonier, que na minha opinião poderia ter disputado o cinturão sem essa luta, e foi um domínio de ponta a ponta do Robert Whittaker, sabe? Ele realmente mostrou a diferença de níveis, colocando jabs na cara do adversário o tempo todo, utilizando suas combinações de golpes de jab direto e chute alto, que é uma coisa que ele trabalha muito bem e ele trabalha o tempo todo. Então o que ele vai fazer é começar a colocar combinações curtas, vai colocar o jab direto, e aí quando você menos estiver esperando, ele vai soltar o chute alto por cima, e é impressionante o tanto que isso funciona. Todo mundo sabe que ele vai eventualmente fazer isso em algum momento nas lutas, e ainda assim ele conseguiu pegar o Cannonier completamente desprevenido no terceiro round da luta entre eles, porque ele ficou 2 rounds praticamente preparando esse golpe. Eu gostaria de ter visto mais trabalho no corpo, mas não me importo, porque realmente foi uma performance excelente por parte dele contra um cara de muito poder de nocaute, que estava usando esse poder com muita inteligência, colocando golpes no corpo, chutando a perna, e ainda assim o Whittaker foi bem dominante na luta. E assim, o Whittaker ele se dá mais mal quando ele encontra caras que têm uma movimentação muito boa no octógono. E aí que você vê que essa luta contra o Darren Till, ela foi uma boa luta, mas ao mesmo tempo foi o Whittaker mais básico que eu vi na minha vida, sabe? Era o cara que tava fazendo as mesmas combinações, correndo para cima do adversário o tempo todo. Aí você coloca ele contra o cara tipo Cannonier, que se movimenta menos do que o Till, que se preocupa menos com essa questão de manter a distância e quer trabalhar mais vezes. E subitamente o Robert Whittaker tá na ponta dos cascos novamente. Tá fazendo tudo que ele sempre quis fazer e fazendo tudo funcionar. Agora, falando um pouco mais do retrospecto dele, antes da luta contra o Israel Adesanya, o que eu conhecia do Whittaker era que ele era o melhor, e eu ainda acredito que seja verdade, o melhor anti-wrestler da categoria dos médios. No sentido que, mesmo quando ele é quedado, que não é uma coisa tão simples assim, ele consegue se levantar com muita facilidade. Ele tem uma capacidade fora do normal de se virar no clinch, ele tem uma capacidade fora do normal de conceder algumas posições, mas ao mesmo tempo se aproveitar das brechas do adversário tentando pegar essas posições para se levantar. Então, contra o Romero, ele estava o tempo todo dando as costas, mas só que ele nunca deixava o Romero colocar ganchos ou alguma coisa, ele sempre aproveitava isso para conseguir se levantar e conseguir quebrar a pegada das mãos do Romero. Então, wrestling nunca foi realmente um problema para o Whittaker lidar. Até mesmo o Jacaré quedou ele e não conseguiu fazer muita coisa com isso, sabe? Nunca foi um problema que ele teve. O problema realmente era aquela coisa que a gente fala, é o problema José Aldo. Você é um trocador excelente contra o wrestler, e aí subitamente você vai contra um cara que talvez não tenha o mesmo nível que você tem no wrestling e no grappling, mas só que você não usa wrestling e grappling ofensivamente, e o seu oponente é só trocação. Aí você vai ter que trocar com ele, e aí? Foi o que aconteceu na luta do Whittaker contra o Israel Adesanya. Mas apesar de muita gente considera essa luta do Whittaker contra o Adesanya como uma performance muito ruim do Whittaker, no sentido que ele estava muito previsível. E ele estava, de fato, mas ao mesmo tempo eu acho que nessa luta ele foi o peso médio mais rápido que eu já vi na minha vida. E eu estava pontuando os 2 rounds para ele antes dele sofrer os respectivos knockdowns no final dos rounds. Eu achei que ele estava conectando mais golpes, mas eu acho que era uma questão realmente de tempo até o Adesanya pegar o timing dele e acertar o contragolpe que definisse a luta. O que deve ter falado a respeito do Whittaker também é que ele era um cara que tinha uma rotina de treinos muito extrema, sabe? Ele era um cara que realmente não parava em casa, que vivia para treinar. E parece que ele teve meio que uma revelação, porque ele se pegou meio que correndo 12 milhas na manhã de Natal, sabe? O que é claramente insano, né? O cara não tem uma pausa, o cara não fica com a família. E aí, quando ele reparou isso, ele tirou um tempo para ficar com a família. Isso foi antes da luta contra o Darren Till. E agora ele parece estar mais bem, a cabeça dele tá melhor, parece estar recuperado das lesões. Estava previsto para enfrentar o Paulo do Borrachinha. E tipo assim, ele tá numa posição muito curiosa, que ele foi
assassinado pelo campeão há tipo 1 ano e meio. Mas ao mesmo tempo, a categoria dos médios foi tão mal gerida que o Whittaker tá no topo da divisão, sabe? Sem contestação alguma. Não existe ninguém na frente dele nessa categoria. Porque quem o Israel não bateu, o Whittaker bateu. Então, o Darren Till, que tava com uma boa vitória em cima de um top 3, o Whittaker bateu. O Jared Cannonier, que poderia ter disputado o cinturão, o Whittaker bateu. Então, tipo, acaba que a revanche entre os dois quase aconteceu, mas por força de não tenho mais o que fazer do que realmente pela luta ter um apelo. Então aí rolou o negócio do Israel subir de categoria, ela não aconteceu, foi marcada a luta entre o Whittaker e o Borrachinha, mesmo que para todo mundo o Whittaker só precisasse esperar. Eu acho que ele realmente quer se manter ativo, ele quer lutar, ele gosta desse nível de atividade, de 2 a 3 lutas por ano, e eu acho que realmente faz bem para ele. Ele é, como eu tava falando aqui para vocês, assim como o Gastelum, ele é um cara que tem uma movimentação de entrada e saída muito veloz, e ele fala muito a respeito disso, que ele vem do karatê, e é nisso que ele se baseia, que ele começa a saltitar, e subitamente ele entra no adversário e causa dano e sai com um chute. É um estilo de karatê um pouquinho diferente do que você vai ver em caras como Lyoto Machida, mas é um estilo de karatê que é bem karatê ainda. Você entrar, trocar uma combinação na curta distância, sair com um chute alto. É uma coisa bem Kyokushin. Chutes dele são excelentes, chutes frontais excelentes, chutes altos excelentes. O wrestling dele é isso que eu falei. E isso é meio que a extensão do jogo dele. Vale constar aqui que ele tem um dos melhores jabs da categoria e principalmente um gancho de esquerda muito aterrador que ele consegue usar muito bem defensivamente, mas muito bem ofensivamente, sabe? A maior parte dos knockouts dele no UFC se valeu ou do chute alto dele em combinação ou do gancho de esquerda. Bom, se você tá gostando aqui da nossa análise, senta logo o dedo nesse like aí, comente aqui embaixo quem você acha que vai vencer essa luta. E lembrando, pessoal, se você quiser receber o palpite de todas as lutas do UFC, primeiro link aqui da descrição, seja um membro aqui do canal Round Extra, certo? Bom, o Capitão Carisma, deixa eu trazer os dados aqui dos dois atletas. Robert Whittaker, 1,83. Eu tinha olhado errado, tinha olhado a envergadura. Robert Whittaker, 1,83 de altura contra 1,75 do Kelvin Gastelum, 84 kg dos dois, a mesma divisão. E a envergadura, 5 cm a mais para o Robert Whittaker, Capitão Carisma. Whittaker destro e canhoto, o querido Kelvin Gastelum. Capitão, como é que você acha que vai ser o desenvolvimento dessa luta? E o que vale, capitão, para esses dois atletas aí? O Robert Whittaker tá aí na boca aí para fazer uma revanche contra o Adesanya e vale muito aí pro Kelvin Gastelum nessa luta, né? Com toda certeza. Essa luta é a possibilidade do Kelvin Gastelum sair do marasmo que se tornou a carreira dele, que ele estava enfrentando caras de fora do top 15 e subitamente ser colocado para disputar um cinturão. Muito subitamente, mas essa é a questão de uma luta com o Robert Whittaker. Ele está numa posição incontestável de top 1. Então você bater um cara desses de uma forma autoritária, você quase meio que rouba a posição dele, sabe? Então essa luta vale muito pro Gastelum, porque ele vai dar uma furada na fila absurda. Pro Robert Whittaker, eu vou dizer assim, eu não acho que essa luta vale muito, não porque vencer o Kelvin Gastelum vale pouco, vale muito, com toda certeza, mas só que ele não sobe mais acima do que ele tá. Se ele esperasse o Israel Adesanya, não tinha como alguém roubar a posição do Whittaker, mesmo que ele ficasse parado tipo 1 ano, sabe? Justamente porque ele já bateu todo mundo, e quem ele não bateu, a Adesanya bateu, que era o que eu tava falando. Mas eu fico feliz que essa luta tenha sido casada, eu fico feliz que o Whittaker tenha preferido se manter ativo, até porque o cara que quer ser campeão, ele realmente não pode ficar preterindo lutas o tempo todo. Ele não pode ficar, não, eu prefiro ficar 1 ano inativo do que dispersar a minha posição de contender. Bicho, se você quer ser campeão, você vai ter que lutar com caras que você não pode escolher. Então, por que não lutar agora? Tem muita gente com essa mentalidade e, claro, eu não acho que ela é correta para todas as horas. Eu não acho que você tem que aceitar todas as lutas de uma forma estúpida, mas eu acho que se você vai ficar 1 ano inativo, às vezes compensa pegar uma luta de alto nível, sabe?
Para essa luta, eu imagino que ela vai transcorrer mais na trocação. Eu gosto que o Gastelum tenha focado bem no wrestling, esteja usando isso de forma ofensiva recentemente. Eu gostei muito de ver isso contra o Ian Heinisch, especialmente porque o Heinisch é um cara muito notório por conseguir se levantar com muita facilidade. E ainda assim o Gastelum conseguiu jogar ele no chão, conseguiu montar, inclusive uma vez que o Heinisch travou numa Kimura e porque queria fazer ela funcionar, mesmo quando ele estava sendo montado. Mas o que foi legal aí foi ver que o Gastelum conseguiu implementar esse tipo de jogo. E eu acho que é uma arma que ele pode utilizar contra o Whittaker. Não necessariamente eu acho que ele vai ser efetivo nisso. Como eu falei, o Whittaker é muito bom anti-wrestler, ele se levanta muito bem, mas só que mixar as ações é sempre uma coisa boa. Deixar seu oponente sem ter muita certeza do que você vai fazer no próximo momento é uma coisa boa. E como o Gastelum pode ser um cara meio previsível em pé, porque ele coloca sempre combinações muito semelhantes, é legal que ele esteja colocando mais armas no jogo dele. Mas olha só, por exemplo, ele deu 6... Opa, voltei. O que eu estava falando aqui pra vocês, meus senhores, é que, tipo assim, praticamente todas as lutas que o Gastelum fez desde que ele subiu para os pesos médios, ele não quedou os adversários. E se ele quedou, ele não conseguiu sustentar a luta por cima muito tempo. Ele quedou o Jack Hermanson, foi finalizado, ele quedou o Darren Till, não conseguiu segurar a luta lá embaixo, ele quedou o Israel Adesanya, mesma coisa. E subitamente ele virou uma máquina de quedas contra o Ian Heinisch. Então é legal que ele esteja dando uma preferência maior, porque a impressão que eu tenho é que os reflexos dele não estão mais tão agudos quanto eles estavam na luta contra o Israel Adesanya. Claro que ele é um cara muito novo e pode ser que ele tenha simplesmente dado uma caída. Ele pode voltar pro auge a qualquer momento. E Gastelum no auge, bicho, é uma luta complicada para qualquer um nessa categoria, sabe? É uma luta intensa, é uma luta difícil. E eu acho que se ele conseguir utilizar o jogo dele de trocação em combinação com o wrestling dele, cara, ele pode se tornar estupidamente perigoso. Imagina só que só trocando ele já causou muito estrago nessa categoria, mas se ele colocar os adversários para baixo com a facilidade que ele fez nas últimas lutas, ele pode conseguir muita coisa diferente aí. E pro Robert Whittaker, claro que ele pode usar o wrestling dele ofensivamente, inclusive também é outra coisa, ele foi outro cara que começou a usar o wrestling mais ofensivamente nas últimas lutas. Ele tentou 2 quedas contra o Cannonier, que foram mal sucedidas, mas só que ele colocou quedas em cima do Darren Till, e eu acho que a grande questão ali não foram as quedas que ele conseguiu, mas o fato que ele estava constantemente deixando o Darren Till ciente das quedas que ele poderia atentar. Então o que ele estava fazendo muito era fintando quedas e entrando com overhands. Eu acho que são 2 coisas que combinam muito bem e que ele estava fazendo muito bem. Então é muito legal ver que esses caras que eram trocadores excelentes estão começando a colocar outras coisas no jogo deles, e isso já está funcionando em nível alto, sabe? Agora eles vão ter meio que a prova dos 20, um contra o outro, e ver qual deles está com o melhor aprimoramento no wrestling. Eu acredito que se o Whittaker quedar o Gastelum tem uma capacidade também muito boa de se levantar. Mas eu vou dizer que não acho que se compara ao Whittaker nesse aspecto. Então, eu acho que o domínio por cima possivelmente vai favorecer o Whittaker, porque eu acho bem difícil pensar em alguém realmente dominando o Whittaker por cima se caras como Yoel Romero e Jacaré não conseguiram, sabe? Claro que pode acontecer isso, é MMA, essas coisas acontecem, não é regra, tipo assim, nossa, o cara que é melhor que você no grappling não conseguiu, você nunca vai conseguir. Não, essa regra não existe. Mas eu vou te dizer que quando você vê um cara tipo Jacaré não conseguindo dominar um adversário por cima depois da queda, você fica meio desiludido da possibilidade de alguém mais fazer isso, sabe? E em relação à trocação, eu acho que é extremamente interessante, porque a última luta que o Robert Whittaker fez contra o canhoto, que foi o Darren Till, eu acho que ele teve muitos problemas. Eu acho que realmente ele não estava conseguindo conectar mais com a facilidade que ele normalmente conecta. Ele estava sem conseguir acertar os golpes que ele gosta de acertar no corpo. O jab dele não foi nada funcional, ele estava tentando liderar muito com overhands, ele conseguiu, isso aqui é mérito dele, ele estava trabalhando chutes baixos muito bem, e isso é uma coisa que ele se adequou muito bem durante a luta. Mas agora a questão,
é importante que o seu plano A funcione antes de... Ou então que ele tenha pelo menos alguma funcionalidade antes de você partir para o plano B. Claro que isso tem muito a ver com o que o tio faz, mas só que o próprio fato de você estar enfrentando um oponente canhoto muitas vezes pode negar uma grande parte do seu jogo se ele se baseia na sua mão da frente. É aquilo que a gente sempre fala de base espelhada e do trabalho de conter a mão da frente. Mas aí, se ele tiver conseguido colocar o jab dele em prática com os sparrings canhotos, que é uma coisa que ele deve ter vindo fazendo recentemente, e colocar o gancho de esquerda, principalmente se movimentando para fora do pé do adversário, ele pode criar muitos problemas para o Gastelum, justamente porque o Gastelum é um cara muito de golpes em linha reta. Ele também tem um bom gancho de direita, mas só que ele se baseia mais no direto dele de esquerda, e se o Whittaker conseguir trabalhar rodando para longe desse direto de esquerda, eu acho que ele vai estar meio que saindo da principal arma do Gastelum. Enquanto para o Gastelum, claro que eu posso falar aqui muitas coisas mirabolantes a respeito da trocação em relação ao Whittaker, mas eu acho que a coisa principal vai ser trabalhar um chute baixo para começar a inibir a movimentação do Whittaker, porque se ele ficar saltando o tempo todo, vai ser realmente difícil entrar na distância dele e causar dano da forma que o Gastelum gosta de fazer. Colocar alguns chutes, principalmente chutes com a perna da frente, na parte externa da perna da frente do Whittaker, eu acho que isso vai ser meio essencial para você parar essa movimentação de circular, e justamente porque eu não vejo o Gastelum com um jab melhor do que o do Whittaker. Mas só que essa possibilidade dele criar dano com combinações na média para curta distância, eu acho que ele faz isso melhor do que o Whittaker. Então, se ele inibir a movimentação, ele pode causar um estrago bacana rapidamente. Eu gostaria de ver mais golpes no corpo por parte dos dois lutadores, porque eles têm nessa faceta do jogo uma arma que é muito boa, mas eles não usam com tanta frequência quanto eu gostaria. Eu acho que seria mais interessante para o Gastelum vir com um jogo mais variado, justamente porque eu acho que, a não ser que ele venha com uma velocidade muito absurda, ele já demonstrou, mas só que foi praticamente só na luta contra o Israel Adesanya, a não ser que ele venha com aquele nível de velocidade, eu acho que é bem difícil que ele pegue o Whittaker com tanta facilidade quanto ele espera, sabe? Então talvez ele tenha que fazer algumas outras coisas para inibir a questão de movimentação. Enquanto eu acho que pro Whittaker é muito interessante que ele comece a fazer uso daquele chute frontal que ele demonstrou contra o Yoel Romero, que não apareceu mais nas lutas dele, porque eu acho essa uma ferramenta fantástica para manter a distância contra um oponente que tá querendo trocar mãos o tempo todo. Essa é uma luta muito boa. E tipo assim, apesar de eu ter dado uma análise aqui para vocês, a realidade é que muita coisa a gente só vai descobrir realmente na luta, porque esses caras demonstraram alguns problemas nas últimas lutas, mas eles também demonstraram grande evolução, e eu quero ver como que essas coisas vão se casar. Eles estão num momento na carreira muito diferente do momento que eles estavam se encontrando inicialmente. Isso pode significar tanto o bem quanto o mal, tanto a perdição dos dois, quanto, tipo, o auge deles, porque eu acho que quem vencer essa luta vai estar numa posição muito privilegiada dentro da categoria, e essa luta ganha aí o nosso selo de main event moral, que você vai ver aí na tela, porque isso aqui é uma novidade, né? Mas a gente vai colocar esse selo em todo evento, na luta que eu considero que seja a melhor luta da noite, a luta que você deve ficar de olho. E nesse caso, é realmente a luta principal. Então fiquem de olho, porque é raro a gente ter uma luta tão boa valendo 5 rounds. Olho nela! É isso aí, tá aqui a nossa análise. Você concorda aí com o Capitão Carisma? Se inscreve no nosso canal, deixa logo o seu like aí e comenta aqui embaixo também quem você acha que vai vencer esse combate. Lembrando, pessoal, que na descrição tem um link de nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também nosso grupo do Telegram. Entrem e participem por lá, vale a pena. E a gente se vê nas próximas análises.